Seja bem-vindo ao segundo episódio do Gazeta da Bolha, o quadro da Dimensão YP, dedicado a analisar temas obscuros e muito interessantes. Esse episódio será diferente do primeiro porque o roteirista decidiu que eu seria o narrador. Ele se cansou de gravar os áudios dos episódios e está focado no podcast dele aqui no canal. O tema de hoje é relativamente polêmico, pois trata de um assunto que poucos têm coragem de abordar. O mito da qualidade da nossa indústria de dublagem, que para muitos é uma verdadeira máfia. Surpreso? Ninguém imagina que uma área criada tardiamente pelas grandes emissoras poderia se tornar um problema. E antes que você diga que foi a Disney, em 1937, com Branca de Neve, que criou nossa indústria de dublagem, isso não é verdade. Apenas o filme foi dublado, o estúdio acabou falindo e a primeira dublagem se perdeu para sempre, já que no Brasil não temos o hábito de arquivar nada. A única instituição que faz esse tipo de trabalho é a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que já sofreu 5 incêndios e perdeu muito material histórico. Com tudo isso, você já deve ter entendido por que nossa indústria de dublagem surgiu tão tardiamente. Os primeiros estúdios apareceram entre os anos 50, junto com a chegada da televisão, para dublar filmes e séries dos Estados Unidos. E você pode pensar, então, os atores amadores iniciantes começaram suas carreiras nesse setor, certo? Errado! Os dubladores eram grandes narradores de rádio e, em muitos casos, parentes dos donos das emissoras, o que criou panelinhas que dominavam o setor. Mas isso não era um grande problema na época, já que a indústria atendia principalmente as grandes emissoras como a Globo. Com o tempo, essa estrutura pavimentou o caminho para uma indústria insalubre, que hoje é monopolizada por estúdios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os diretores de dublagem atuais começaram suas carreiras num período mais estável, após a reabertura econômica do país, e só estão lá porque tem o famoso QI, quem indicou. Muitos deles não se esforçam para entregar um trabalho de qualidade, pois o pagamento é garantido pelo monopólio que controlam. Essa situação se agravou ainda mais nos anos 90. Agora, eu poderia passar horas explicando o cenário catastrófico do Brasil nos anos 80, que desencadeou nos problemas da década de 90, mas não sou economista. Resumindo, após uma pequena estabilização econômica em 1994, o brasileiro médio começou a ter poder de compra, e várias mídias estrangeiras foram dubladas aqui. Isso causou um caos, pois as distribuidoras compravam conteúdos de qualidade duvidosa de outros países, muitas vezes por engano ou por falta de atenção aos contratos. Um exemplo famoso disso é o Chaves, que foi comprado por acidente em um lote de novelas mexicanas e, por pura sorte, se tornou um sucesso. Os animes também sofreram com a incompetência das distribuidoras, especialmente da extinta rede Manchete. Séries como Genocyber e Detonator Orgun, por exemplo, passaram na TV aberta em horários nobres, e ambos os animes continham muito fanservice. Já o infame A Lenda do Demônio foi tão pesado que só foi exibido de madrugada, no programa noturno da Band, e mesmo assim passou 3 vezes. No meio dessa confusão, animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco também foram dublados e ajudaram a lançar as carreiras de muitos dubladores que, hoje, são diretores de dublagem. E é talvez por isso que a indústria de dublagem brasileira se encontra em um estado tão lamentável. Agora, vamos discutir os problemas gerados por este cenário. 1. Qualidade. Ok, vamos lá. Sim, os exemplos de dublagens que o roteirista utilizou são de animes relativamente obscuros, e ele os escolheu exclusivamente porque são as únicas mídias dubladas que ele realmente consumiu nos últimos 4 anos. Então, por favor, não me venha encher o saco com isso. A verdade é que a qualidade da indústria de dublagem varia muito de país para país. Por exemplo, a indústria de dublagem do Reino Unido, uma das mais antigas, é bastante diferente da dos Estados Unidos, da mesma forma que a do Reino Unido difere bastante das outras na Europa. As únicas indústrias um pouco parecidas com a do Brasil são as da Espanha e de Portugal. Já que não existe um padrão de qualidade mundial, entre aspas, quando falamos de dublagem, eu vou me basear nas versões originais para fazer as comparações. Menção honrosa, a dublagem de Sonic X, um desenho mediano e superestimado, tem dublagens terríveis em vários países, especialmente nos Estados Unidos, já que a 4Kids modificou a série de uma forma tão drástica que até os elementos cruciais de cada arco da trama havia sido distorcido. O primeiro exemplo que eu quero trazer é a dublagem brasileira de Serial Experiments Lain, que foi baseada na versão da Argentina, uma dublagem famosa, mas infelizmente por seus erros de adaptação. Ainda assim, pelo menos o anime foi dublado, ao contrário do próximo exemplo. O anime que realmente me fez desprezar a dublagem brasileira foi Paint and Stoking. Sim,
Por mais estranho que pareça, isso é um anime. O roteirista há algum tempo foi atrás para assisti-lo, depois de ouvir várias pessoas no círculo dele elogiando muito a série. Ele pesquisou para ver se o anime já tinha sido dublado por algum serviço de streaming, já que tinha sido lançado há mais de 10 anos e não é nada obscuro. Para sua surpresa, descobriu que Penny and Stocking nunca foi dublado em português e ficou por muito tempo no limbo aqui no Brasil, sem lançamento oficial. Felizmente, o Crunchyroll trouxe o anime legendado, mas naquela época o roteirista ficou chocado, pois ouvia milhares de pessoas elogiando a dublagem brasileira em animes. Essas primeiras impressões positivas sobre a dublagem nacional foram destruídas quando ele assistiu a versão dublada de Neon Genesis Evangelion na Netflix. O grande problema dessa dublagem foi a adaptação terrível feita pelo estúdio, que encheu os diálogos com gírias da época, que envelheceram mal, comprometendo completamente a história. Evangelion é um anime que não se preocupa em explicar tudo de forma mastigada, então cada diálogo é crucial para entender a trama. E essa adaptação destruiu várias falas importantes. Além disso, as vozes dos personagens ficaram insuportáveis, com dubladores adultos de quase 40 anos tentando forçar a voz para interpretar adolescentes de 15 anos. No entanto, houve um lado positivo nessa versão da Netflix. Finalmente, após 20 anos, os dois filmes essenciais para entender a história, Evangelion Death and Rebirth e End of Evangelion, foram dublados. Sim, Evangelion foi dublado originalmente pela Locomotion em 1999, mas esses animes nunca foram lançados. O anime foi redublado pelo Animax nos anos 2000, mas, de novo, os filmes ficaram de fora. É inacreditável que dois estúdios tenham feito um trabalho tão porco em uma obra tão importante. E nem venha com o argumento de que o anime é obscuro, entre aspas. Isso é como dublar só o primeiro filme de uma trilogia e fingir que os outros dois não existem. O que, aliás, realmente aconteceu com os filmes Rebuild of Evangelion aqui no Brasil. Mesmo com esses filmes sendo criticados pela fandom, já que foram produzidos apenas para o criador não perder os direitos autorais para o estúdio original, isso não justifica o trabalho péssimo feito pela Paris Filmes e pelo estúdio de dublagem nos dois primeiros filmes. A adaptação e a dublagem foram feitas de qualquer jeito, simplesmente porque o lançamento seria apenas em Blu-ray. E foi tão mal feito que a distribuidora perdeu os direitos de Evangelion durante o lançamento do terceiro filme, que só foi dublado em 2021, junto com o quarto filme, porque, claro, uma grande franquia de anime precisa ficar uma década sem nada novo ser lançado. E, com o fator hostil, entre aspas, toda essa situação só fica 10 vezes pior. 2. Militância. Esse problema também afeta os consumidores em outros países, mas no Brasil é ainda mais comum e irritante. Muitos dubladores imploraram por uma regulação da inteligência artificial para evitar a falência do setor. É isso mesmo que você ouviu. Uma tecnologia que, na época e até hoje, está em fase de testes, tem o risco real de implodir um setor inteiro da mídia aqui no Brasil. Inacreditável. E qual foi a primeira atitude dos dubladores? Fazer militância pedindo uma regulação estatal para esta tecnologia. Sim, eles pediram para regular a indústria das lâmpadas para a indústria das velas não falir. Esse foi o golpe final das esperanças que a indústria de dublagem tinha por aqui. Estamos falando de um setor tão incompetente e corrupto que até um grupo de indianos no Vale do Silício consegue superá-lo sem o menor esforço. É triste.